ficou mais pertinho de Deus. Jó chega a dizer o seguinte: Deus passava por mim e eu não sentia, de tamanha luta, de tamanha dificuldade. Jó pensava, irmão, que para servir a Deus tem que sentir alguma coisa. Tem crente que fala o seguinte: eu não vou para o culto hoje não, porque eu estou sentindo de não ir para o culto. O que você precisa sentir? Tem que ser obediente. Jó agora, no último momento da vida dele, não está sentindo nada ainda. E Jó não estava sentindo Deus, não estava sentindo nada, só dor. Mas ele pega o carro dele e diz: Deus, não estou sentindo nada, mas continuo sendo obediente. Eu sei que o meu remédio vive e ele há de se levantar sobre a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Talvez você venha no culto completo, você não sente Deus. Você dá glória a Deus porque eu estou falando para você dar glória. Talvez você está me ouvindo pela internet e não está sentindo Deus. Porque às vezes a prova é tão grande que a gente não sente Deus. A vontade de desistir, a vontade de parar. Mas no nome de Jesus eu quero te dar uma orientação nessa noite. Não desista, seja obediente às Escrituras Sagradas. Porque depois que for, ele entende, meu irmão, que Cristo Jesus não é sentir a obedecer. Então, Deus muda o cativeiro. Então, aparece quem? Melquisedeque. E a Bíblia diz que ele devolve o dízimo de tudo. Sabe por que Deus não mandou Melquisedeque antes para ele devolver o dízimo? Porque Abraão até então confiava na sua força. Mas quando Abraão levantou um altar e disse: Senhor, a partir de hoje eu confiarei em ti, e eu vou ser dependente de ti. Aí o Senhor disse: ok, eu vou te dar a semente, só que você tem que ser fiel no dízimo da semente. Porque quando você é fiel na semente, no dízimo da semente, então eu vou enviar o fruto na sua vida. E foi a partir daquele momento que você vai ver que as coisas começam a acontecer na vida de Abraão. Nós precisamos entender, meu irmão, que é responsabilidade nossa fazer com que a obra de Deus cresça. E uma das formas é sendo dizimista, ofertante na obra de Deus. Olha aqui, irmãos, que o cristão passa por crença, o cristão passa por luta, passa por muitos anos, mas nós temos os benefícios de Deus na vida do crente. Nenhum cristão passa por luta sozinho. O Espírito Santo está sempre com ele, auxiliando. Se você, meu irmão, está passando pelo luta espiritual, saiba, você não está sozinho. Tu não estás sozinho, cara. Aleluia. Deus está contigo nessa luta. O Senhor está contigo nessa luta. Louvado seja o nome do Senhor. E existem algumas lutas, irmãos, que é o próprio Espírito Santo que nos conduz a ela. Tem alguns desertos que é o Espírito Santo que nos leva. A Bíblia diz em Mateus que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Para ser o que, irmãos? Tentado. Olha só, ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. E depois que ele venceu a tentação, os anjos veio lhe guardar, dar alimento. Aleluia! Que providência de Deus, irmão, sobre a tua casa, sobre a tua vida, que é o Filho de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma coisa que Deus não tira da vida de Jó. O que, irmão? A esposa, somente isso. Somente isso. Por quê? Porque, irmã, Deus te casou com o seu esposo, esse galã de novela, esse bonitão aí. Deus te casou com ele, certo? Para você estar com ele na angústia, na dor, na dificuldade, aleluia. Para você estar com ele, no dia que ele estiver dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, meu irmão, taque a mão na cabeça desse profeta e ministra a bênção na vida dele. Diz: homem, seja rápido, rapaz. Oh, glória a Deus. Deus não conta com o covarde. Deus te chamou. Eu confio em você. Tu é forte, tu é valoroso, tu é homem de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu tenho uma palavra de Deus para os homens: não desonra a tua esposa, porque tem muito homem desonrando a esposa no momento da luta, da angústia. Às vezes o camarada vai trabalhar, a mulher pega ali um pedaço de bife e coloca na marmita dele, levar para o serviço, e ela fica em casa comendo ovo. E aí quando Deus faz ele prosperar, aí ele troca de mulher. Aí ele diz: agora minha esposa está velha,
Segundo benefício, livre da culpa do pecado, porque a culpa é muito terrível. E o terceiro benefício, nós somos salvos do juízo, porque nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que estão nos acompanhando aqui no Instagram da nossa igreja, e às vezes muitos de nós carregamos o sentido de culpa no nosso coração, porque o diabo vai vir para querer nos acusar de coisas que já foram perdoadas. O diabo vai querer nos lembrar de coisas do passado, quando nós nem conhecemos o Senhor Jesus. Mas o Senhor ele nos perdoou, o Senhor nos livrou de tudo isso, e agora não existe condenação nenhuma sobre a vida do salvo, porque Jesus tirou toda aquela condenação que estava sobre as nossas vidas. Me lembro da história de duas crianças. Os seus pais saíram de casa, foram fazer compra e deixaram ali dois adolescentes e eles ficaram em casa. E a mãe tinha um coelhinho, gostava demais do coelhinho. E o menino, rapaz, muito, como é que fala, muito custoso, né? Ele pega um estilingue e fica jogando pedra na árvore. E ele vê o coelho passando, ele disse: vou ver se eu sou bom de mira mesmo. E joga a pedra, serve na cabeça do coelho, e o coelho morre. E aí a menina disse: quando a mãe chegar, eu vou contar tudo para ela. E ele disse: não faz isso não, porque a minha mãe vai ficar muito brava comigo. Disse: não, tá bom então, vou contar não, só que tem um porém. Você vai fazer tudo que eu quiser durante 3 meses. E aí, quando a mãe chega, caçando o coelhinho, cadê o coelho? Aí a menina pega e fala: olha, que os meninos aqui na frente de casa jogando pedra e secou a pedra do coelho. O coelho morreu. Só que a mãe ficou observando, e quando ela pediu para lavar a louça, aí o menino levantava e dizia: não, vai deixar que eu lavo no lugar dela. A mãe pedia para passar o pano na casa, o menino levantava: não, vai deixar que eu passo no lugar dela. E aí o menino foi indo, irmãos, e aquele sentimento de culpa no coração, e a menina, a irmã, aproveitando o momento, e dava uma pressão psicológica na cabeça dele, dizendo: se você não fizer o que eu quero, vou contar para a mãe. Um dia ele pegou e falou assim: não aguento mais. Foi lá onde a mãe e disse: mãe, eu não aguento mais, tenho que contar algo para a senhora. O que aconteceu? Sabe aquele dia que a senhora chegou com ele e falou: sim, fui eu que matei. E aí a minha irmã foi sair com ela para não falar nada para a senhora, e ela disse que ia falar com condição, fizer tudo que ela não faz. Só que eu não aguento mais. Todo dia ela fala: você lembra que matou o coelho da manhã? Agora tem que fazer o que eu quiser. A culpa é do pecado, a culpa do erro carregada sobre ele. Só que a sua mãe disse: meu filho, você tinha que ter me falado. E ele disse: mas como pode? Eu falo para a senhora ia brigar com isso. Meu filho, você não entende. Eu te amo muito mais do que o coelhinho. Claro que eu ia ter que te pôr de castigo, mas eu te amo muito mais do que o coelhinho. Quando a mãe disse isso para ele recebeu um alívio, aquele fardo saiu. E aí a menina não sabia de nada, disse: a mãe do menino falou assim: ele falou: olha, vai lavar a louça. E ela só olhou para ele assim, doido. Aí o menino veio e ficou. Aí ela olhou de novo, bateu o pé. E ele ficou: gente, que tal ficou? E a mãe observando. Aí ela foi no ouvido dele e disse: você lembra do coelho que você matou? Aí ele disse: eu lembro. E agora? Vai lá ou não vai? Eu vou contar para amanhã. Você pode contar, eu já falei para ela, ele já me perdoou. Irmãos, quantos erros nós cometemos na nossa vida antes de conhecer o Senhor Jesus? E aí, nós encontramos com o Senhor e contamos para Ele o nosso pecado. A Bíblia diz que aquele que confessar perante o Senhor será salvo. Confessamos perante Ele, Ele nos perdoou. E o diabo chega no nosso ouvido dizendo: lembra o que você fez no passado? Isso acontece ou não acontece com você, irmão? Quantos de nós aceitamos Jesus como Salvador no trabalho, em casa, família, começa a lembrar do nosso pecado, falando: mas você fazia isso, você bebia, você fumava, você fazia isso, fazia aquilo. Isso, fazia, mas agora eu fui livre do poder do pecado. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu tenho paz com o meu Senhor, com o meu Salvador. Pois nenhuma condenação há, irmão, para aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Porque não anda mais segundo a carne, irmão. Não anda mais segundo o pecado. O pecado operava. Não é pecado, irmão. O pecado não opera mais sobre a sua vida, porque agora tu és salvo para a glória de Deus.